Muito boa tarde, Brasil. Vamos iniciar uma semana meio complicada, né? Pelo menos para mim nem tanto, né? Mais para alguns, né? E principalmente ali para as bandas dos três poderes. Ali pela Papuda também tem um clima muito forte. Na área da Polícia Federal também aqui, que é específica ali na área, né, de policial de Brasília, né? Dos bons tempos que Brasília tinha setor. Foi um dos poucos que foi preservado aqui. Então tá tudo muito complicado. Além de estar dando nó na cabeça da gente. Dá para entender o que é que aqueles caras fizeram naquela gravação maluca, regada a álcool, né? Para que aquilo? O que é que se espera de uma... Eu ia falar desgraça, caramba. Um trem errado daquele, meu Deus do céu. Nós temos que costurar em cima disso, né? Prisão do Gedel, né? O que é que eles vão fazer com essa grana toda? Quem é que guardou esse dinheiro e tudo mais? Agora eu só peço um minutinho para você, e aí a gente começa. Estou recebendo 2 cientistas políticos aqui, porque só cientista para poder entender esse negócio. Se é que eles vão entender. Um minutinho só. Pois é, mano, velho. É uma loucura, né, cara? Eu fico pensando e não consigo chegar a lugar nenhum, viu, mano, velho? Todo mundo se espantou, né, com a mala do Rocha Loures de 500 mil. Feito 100% de asfalto com drenagem. E viu que aquilo era troco. E o Irapuru também recebem obras de infraestrutura. Boa fala. Vem aí o workshop de casais. 4 encontros que vão mudar seu casamento nos dias 13, 20 e 27 de setembro e dia 4 de Cada outubro, caixinha daquela, cada mala daquela, eram 8, né, malas, mais 5 ou 6, foi 14. Já? Rapidinho assim? Enquanto aguardávamos para iniciar o nosso Diário Brasil, um dos meus convidados teceu um comentário maravilhoso aqui, que eu não posso perder de jeito nenhum, né? Todo mundo se assustou com uma mala de dinheiro do Rocha Loures, né? Meu Deus do céu. Café pequeno, zero à esquerda, perto dos 51 milhões de Gedel, né? Como diz o Zé Simão, né? Um dinheiro que cresceu. E aí resolveu, foi morar sozinho. Maior de idade, né? Seja bem-vindo, Rócio Barreto, cientista político, mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado por atender meu chamado. Sempre. Meu grito de socorro. Sempre, Celso, que eu puder contribuir para esse bate-papo agradável, para mim é muito importante. Boa tarde a você de casa. E a gente comentava, né? As pessoas se assustaram com a mala de 500 mil do Rocha Loures. E hoje está vendo que aquela mala era troco, né? 1% do valor apreendido no apartamento. Eu acho que daquelas malas todas que estavam no apartamento, nenhuma tinha só. Nenhuma tinha. Ali era muito dinheiro, né? 500, exatamente. Ali é uma média de 3, 4 milhões por mala ali, ó. É Brincadeira. verdade. Essa semana foi um pouco atordoada, né? Muitos acontecimentos, a semana do feriado, as pessoas acharam que ia ser mais tranquilo, mas houve muitos fatos aí relevantes e que vale a pena um debate, uma conversa para a gente tentar saber um pouco mais de tudo isso que vem acontecendo. Também recebendo o Lucas de Sá, né? Também atendendo meu pedido de socorro, help, né? Meu Deus do céu, dá para entender tudo isso, Lucas? Seja bem-vindo, viu? Boa tarde, Celso. Boa tarde, professor Rócio. Eu que agradeço o convite. Bem, algumas situações aí nos exigiram um pouco de tempo para entender o que aconteceu, ou pelo menos quais eram as intenções dos atores envolvidos, né? Mas nós temos certeza que devagar tudo se explica, né? E aquilo que não se explicar, pelo menos certamente terá um desfecho e ao nosso ver, e tomara que assim seja, positivo para a população brasileira. Tomara, né? O que você achou dessas gravações todas aí, ó? Olha... Você me contava um negócio que eu ainda não tinha ouvido em lugar nenhum, sinceramente, né? Que essas gravações foram apagadas. Eu dizia e exatamente... recuperadas.
A crítica é a Procuradoria-Geral da República, né? Não da sua atuação agora, que, ao meu ver, fez o correto e fez o que devia fazer, mas lá atrás, né? A gente dizia que a atuação das instituições não pode jamais ser inebriada ou ser guiada pela vaidade. E tudo que aconteceu agora mostra que houve aí, no mínimo, um atabalhoamento do Procurador-Geral da República quando o oferecimento da denúncia ao presidente Temer. Não pelo conteúdo, que é grave e é real, mas veja que essas gravações só vieram a público, essa do Joesley, porque quando foi oferecida a denúncia contra o presidente Michel Temer, ele pediu a perícia sobre as gravações. Ao pedir a perícia, a Polícia Federal, que ainda não tinha tido acesso às gravações, disse que só faria perícia diante do gravador original. Né? Quando entregado esse gravador original para a Polícia Federal, além de periciar aquela e outras conversas, a Polícia Federal resgatou 7 conversas apagadas do gravador original. Entre as 7 conversas apagadas, esta. Ou seja, está tudo correto agora, mas àquela altura, se a Procuradoria-Geral da República tivesse seguido os passos que deveria ter seguido antes de apresentar a denúncia, que era exatamente mandar que a Polícia Federal periciasse as gravações, àquela altura ela já saberia de tudo isso que só agora foi descoberto, né? A verdade é que essa já antiga guerra de egos entre a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal acabou gerando um ambiente em que acabou, em algum momento, colocando em dúvida até mesmo a credibilidade de uma operação que jamais pode estar em dúvida, como é a Lava Jato. E o papo acho que seria outro em termos de delação, né? Sem dúvida, Celso. O acerto com o Joesley, a turma da Friboi poderia ali nem existir devido às graves denúncias que foram obtidas agora através da perícia. Você vê que o Joesley, nas gravações, ele citava até momentos íntimos da vida pessoal dele e que foi descoberta e jogado na lama como qualquer outra coisa. Ele incluiu também o ex-procurador, que inclusive o Procurador-Geral da República, depois de ouvir essas novas gravações, solicitou também a prisão dele. Aí, quando o ministro Fachin viu que não era necessário, naquele momento, decretar a prisão dele. Então, decretou do Joesley e daquele outro assessor dele. Preventivamente, né, até que se possa descobrir novos fatos e impedir que eles obstrua a justiça e as investigações, porque eles poderiam influenciar demais. São gravações gravíssimas, compromete todo o poder. Você vê que, de forma debochada, o Joesley, com o seu assessor, conversava dizendo que o legislativo já estava destruído, o executivo já estava destruído e que eles iam implodir também o judiciário. A gente vê que são empresários do Brasil que ficaram ricos por conta de empréstimos facilitados, de juros facilitados, enquanto outros não conseguiam o mesmo apoio. E ainda debocha do país dessa forma. Eu acho que demorou até a prisão dele ser solicitada. E eles continuam falando muito, né? Sem dúvida. Ainda agora não estão falando que tem lá para mais de 200 gravações que estariam guardadas lá no exterior, Lucas? A essa altura, né? Ainda já noticiam de que eles tentam negociar a manutenção de alguns privilégios em favor da liberação de outras gravações que eles teriam no exterior, estariam guardadas no exterior. Certamente diz que está no exterior para não ensejar mais buscas e apreensões do que já têm sido feitas, né? Agora, pode nos parecer estranho falar, mas quando firmam um acordo de colaboração, não tem que entregar tudo que poderia, e aí nós temos que destacar o que diz a defesa dos executivos da JBS, e que é verdade, de que eles ainda teriam um prazo de 60 dias para entregar todas as provas. E é nisso que se escora a defesa dos empresários quanto aos áudios aparecidos ou ainda de não ter provas entregues, porque, segundo eles, ainda não findou o prazo que eles teriam para entregar
todas as provas. Mas diante disso tudo que está acontecendo, eles já acabaram literalmente quebrando a cara? Ah, não há dúvidas, né? Não há dúvida, Celso. Eu acho que isso aí fica visível pelo teor, né? O ranço que causa o teor daquela conversa de 4 horas divulgada para a população brasileira, né? Quando alguém se coloca, claro que aquilo ali é uma conversa coloquial, é entre 2 amigos, eventualmente tomando alguma coisa, mas o ranço que causa aquele tipo de empáfia, né, aquele tipo de certeza de impunidade, não há como definir com outra expressão que não essa que você usou, que quebrou a cara, né? Na minha terra eles fizeram 2 coisas, quebraram a cara, mas antes disso falaram muito e deram bom dia a cavalo. Verdade, não sei por que falam isso, mas a gente também não pode deixar de agir com um pouco de racionalidade. Observar e investigar até onde há fundamento nessas falas, sem deixar com o emocional. Hoje a população brasileira, esses caras tinham que estar presos, tinha que estar preso, tinha que exigir que eles devolvessem todo o dinheiro que receberam de forma facilitada para que esse dinheiro fosse investido. Isso é uma característica emocional das pessoas ao receber uma certa uma gravação dessa. A grande mídia expõe as conversas um tanto quanto editadas e de momentos em momentos. Vamos analisar direitinho, vamos ver o que a nova procuradora vai fazer agora no Ministério Público, e depois dessas investigações, a gente com mais racionalidade, a gente pode tomar decisão. Eu falo a gente, os poderes que tenha condições de avaliar tudo isso de uma forma isenta. Pelo emocional, a gente viu que eles quebraram a cara, como disse você aqui, o Lucas colocou bem ali, que eles de forma debochada falavam da impunidade, que não seriam presos, repete várias vezes que não seriam presos, e no entanto está aí a justiça, em muitos casos poderia ter tomado uma posição diferente, mas adequou à necessidade do momento e também uma expectativa de todos os brasileiros que querem resolver isso, que querem a punição para todos os culpados. A verdade é o seguinte, essa conversa aí entre os dois lá, né? O Saldi e o Joesley. Tomando isso. Você vê que eles estavam falando meio pastoso e tal, né? Dando bom dia a cavalo mesmo. Verdade. Conversando borracha. Jogando conversa né? fora. Isso aí só abriu um precedente para que se busque mais coisas. Sem dúvida. O Lucas colocou bem aqui. Quando a Polícia Federal hoje foi visitar de novo, né? Dependências lá do Joesley e também do Miller, né? Que também acho que tem uma situação complicada, o procurador. É porque estão tentando achar mais coisas que eles têm certeza que existe. É verdade. Quando eu falo, Celso, que a gente tem que tomar uma isenção, uma investigação antes do fato emocional, talvez o procurador-geral da República, no impulso emocional, quando viu aquelas gravações que atingia diretamente o presidente da República, ele ofereceu logo a denúncia para que fosse apurado, sem antes verificar a forma técnica do gravador e solicitar uma perícia, uma auditoria nos aparelhos que foram gravados para saber se tinham mais coisas, porque eu tenho certeza que se essa conversa tivesse sido divulgada antes dele oferecer a denúncia do presidente da República, a conversa seria realmente outra. Poderia compor mais e colocar mais pessoas a serem investigadas nesse momento. Inclusive até os termos da delação. A Procuradoria-Geral da República engoliu um sapo mesmo. Essa aqui é a grande. É verdade. Ela facilitou. Se tivesse pego naquela época, como o Lucas falou ali, e feito uma perícia como manda o figurino, teriam chegado outros a essas resultados. 7 gravações recuperadas aí, e olha lá, o caminho teria sido outro, completamente outro. O acordo com eles seriam até diferente. É lógico, até porque eles falam em 200 nomes nessa gravação. Me bote esses 200 nomes na lista aqui e vamos começar a conversar, poxa vida, né? Que se você diz que tem 200, você deve ter alguma coisa escrita lá, sabendo de quem são esses 200, não tem, Lucas? Claro. Tem aí uma diferença, né, Celso, em que a gente tem que perceber, por exemplo, qual que é a gravidade de um eventual esquema
desses executivos delatores com a Procuradoria? É de que ele possa ter, em algum momento, direcionado a delação. E direcionar a delação não quer dizer que você vai esconder uns fatos e mostrar outros, não. É, por exemplo, você criar um fato para delatar, né? Uma coisa é você desbaratar um esquema existente, né? Você vai lá e mostra, olha, isso aqui estava existindo. Outra coisa é você, para ter uma delação, criar um esquema e sair gravando todas as pessoas. É como eu sempre digo, às vezes parece forte, mas eu sou um crítico daquela ação, por exemplo, do deputado Rocha Loures, onde se ofereceu 500 mil, porque é uma ação que não desbarata nenhum esquema que já existia. É um esquema que existiu para que fosse pego exatamente o deputado Rocha Loures. É um esquema que já todo acompanhado, com todas as gravações, onde o corruptor, que é o empresário, já estava gravando o corrupto ou corrompido, que seria o deputado. Então é um esquema que nasce ali para intervenção no CAD, mas é um esquema que nasce ali, nasce com que intenção? Do lado do corruptor, pelo menos, com a intenção de delatar, com a intenção de poder integrar. Aquilo ali, por exemplo, não resgatou nenhum dinheiro ao cofre público, porque foi um dinheiro que, tanto que o dinheiro já estava rastreado pela Polícia Federal e anotado. Aquela mala, quem encheu de dinheiro foi a própria Polícia Federal, para que o deputado pudesse cair na armadilha. O deputado é inocente de jeito nenhum. Né? Claramente não há nada de inocência nisso. Mas qual é a validade desse tipo de delação? Compara isso com a delação, por exemplo, da Odebrecht, que entregou um sítio construído para não sei quem, que entregou uma planilha de pagamentos, contas no exterior, onde os executivos da Petrobras devolveram milhões já aos cofres públicos que estavam guardados na Suíça. Compare essa gravidade, entende? É isso que não pode acontecer, onde o Ministério Público direciona uma delação para poder buscar exatamente aqueles agentes que eles imaginam ser os alvos deles naquele momento. É isso que está em jogo em todo esse processo. Com que facilidade o Joesley ficou do lado de fora, né, na época, e o Marcelo Odebrecht permanece preso. Exatamente. E olha que o que ele já contou ali dá, como diz o outro... um bocado de coisa ali. Muito mais do que o Joesley contou. Muito mais. É verdade. E não foi beneficiado até agora. Não, exatamente. Não teve o benefício de responder em liberdade, ou já estar solto, ou já ter negociado a sua pena. A gente vê isso, realmente, que isso existe, mas isso também não é só parte do Ministério Público, né? O Marcelo da Odebrecht já está preso, já está na justiça, a justiça aceitou a denúncia do Ministério Público, ele já está cumprindo pena, agora a negociação teria que ser junto com a justiça, né? O Ministério Público ofereceu as denúncias e fez alguns acordos de acordo com o material que tinha, né? Agora é necessário que haja uma cobrança maior para que ele fale, né? A gente também aguarda aí uma delação do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha também tem muita bala na agulha para queimar, que, como eu já havia falado para você anteriormente, Celso, um cacique do PMDB que esteja inserido em tudo isso aí, ele sendo preso, fazendo uma delação, ele vai abalar toda a estrutura da República. A gente viu aí que agora o Ministério Público denunciou 5 senadores do Senado e 2 ex-senadores, todos do PMDB. Denunciou o PP e denunciou também 2 ex-presidentes do PT. O Ministério Público fazendo a sua parte, fazendo o seu trabalho, oferecendo a denúncia. Cabe agora à Justiça aceitar ou não essa denúncia e investigar para que obtenha o que a sociedade tanto almeja, que é a devolução do dinheiro corrompido, do dinheiro que foi surrupiado, do dinheiro que foi tirado do contribuinte, e punir de forma adequada e dentro dos limites da lei quem praticou todos esses crimes. Essa figura aqui, o procurador Miller, que ficou fora da prisão, né? O Janot pediu, inclusive, que ele estivesse também, né? Pediu para 3, quer dizer, para o Saldi, para o Joesley e para ele. Mas o Fachin simplesmente o liberou ainda. O limitou. Né?
Agora, tem outra coisinha em cima dele também. Uma foto que circulou por aí, eles numa distribuidora de bebida lá do Lago Sul, se não me engano, né? Tomando uma cervejinha junto lá. Mas... E num tempo, não me venha dizer que eles só estavam molhando a palavra, não, porque... Né? Tá bom. Eu queria ver se há legitimidade nessa fotografia, porque é muita inocência, né? Tá bem? Hoje, todo dia. Vamos ver se tem ou não tem. Me dá um minutinho aí e a gente volta. Um minutinho só, viu, gente? E a gente continua nesse papo aqui, que até porque, né? Quem publicou primeiro essa foto foi o antagonista, né? Depois publicou, agora Foi não, o mas ali eu antagonista, acho que mas não o tinha como advogado montar, confirmou, não, né? velho. O advogado confirmou, o Janot não se pronunciou, mas o advogado confirmou, né? Ele falou que não discutiram nada jurídico ali, que foi um encontro de amigos, cordial. É muita inocência, cara. Quer receber Eles só estavam molhando a palavra lá. Recebe na tua casa. Se você é uma figura pública, nesse momento você vai sair. Recebe Nesse na tua caso, casa. você não pode receber, né? Você tá pra prender o cara, se você quiser falar com ele, você pega peraí, um telefone, mano, compra um eu também telefone acho, é ali burrice descartável e demais, liga. né? Mas a empregada comprou um chip. A não ser que fosse pra combinar, ó, eu vou pedir, mas o Faquinho já disse que não vai pegar, não vai. Tá tudo arrumado. É terrível. Tá tudo arrumadinho, bonitinho. Seja impactado com É as muita grandes inocência, verdades cara, é muita bíblicas. inocência. O programa da Igreja Catedral da Bênção. Mas só tem Às inocência nesse sextas, país. sábados e domingos. Aí, ó, a Ruth aí. Aqui na Rede Gênesis. Bem, nós continuamos aqui no nosso Diário Brasil. Estou com o Lucas de Sá, estou com o Rócio Barreto, cientistas políticos, né? E a gente encerrou o primeiro bloco ali, né? Antes de chamar esse intervalo, falando aí do Miller e do procurador que estava molhando a palavra. Ele estava, porque só tinha um copo e só tinha uma cerveja ali, né? Então, eu não vi um copo do lado do Janot, mas tudo bem. Podia estar escondidinho. Na verdade, né, uma coisa, ele não estava com o procurador Miller, né? Estava com o advogado do Joesley. Era o advogado, né? É verdade. Era o advogado de toda Que é forma. mais do que isso, né? De toda forma, não há como não considerar uma falta institucional grave. Procurador legítimo, né? Por mais que esteja num momento de descontração ou de folga, né? Por muito menos um encontro fora da agenda do presidente da República, por exemplo, foi crucificado por todo o país. Imagine agora um encontro fora da agenda do Procurador-Geral da República com um advogado do denunciado, né? Enfim... A falta institucional grave, um descuido do procurador-geral Rodrigo Janot. O Rossi estava preocupado de não ser verdadeira a foto. Você disse que ela já foi assumida. Na verdade, o Janot não se pronunciou, pelo menos eu não tive conhecimento, mas o advogado do Joesley já emitiu nota oficial em que disse que o encontro não passou de um encontro casual entre amigos, de que não foram ali para se encontrar, de que o Janot estava ali, ele eu estava fui comprar no uma mesmo garrafa, local. ele também foi, e aí a gente se encontrou. Estavam no mesmo local e sentaram, e que aquilo revela a cordialidade, apesar das diferenças do ponto de vista jurídico, né? De toda forma, se não atinge o princípio da legalidade, pode ter certeza que destrói o princípio da moralidade e da ética. Não é algo o Palácio do Planalto está apostando de que tudo isso vem em favor do Michel Temer, que apontava o Janot como um cara que pegou ele para Cristo. Exatamente. Só que o que tem que ver é o seguinte: o Janot tá saindo agora esse mês, vai denunciar o presidente novamente e toda denúncia sofre um desgaste. O que o Palácio do Planalto quer é tentar desacreditar o Ministério Público na figura do Janot. Tipo assim, há uma perseguição contra mim. Você está vendo aí que ele não fez o trabalho correto, como nós discutimos aqui, que ele não fez uma análise técnica no gravador para poder fazer sua denúncia contra ele. A gente vê isso daí, vê que há um desgaste também, ele vai se aproveitar disso. Mas só que o fato do Rodrigo Janot não ter se cuidado
para certos detalhes, não descaracteriza e nem descredibiliza nesse momento. Nesse momento, ele fez denúncias graves contra o PP, o PT e o PMDB. Ele não está totalmente desacreditado. E veio numa mesma semana, no mesmo momento, que o ex-ministro Gedel Vieira Lima, que era assessor direto do presidente, foi pego e já encontrado vestígios de digital dele num dinheiro que escandalizou todo mundo. Como a gente falava agora, 51 milhões. A situação do presidente Temer pode ficar um pouco favorável em relação ao Rodrigo Janot, porém, aos amigos deles, aos ex-ministros dele e alguns ministros deles que foram denunciados agora também, pode ficar ruim também. Há 2 pesos e 2 medidas nesse momento. Ele pode ficar bem com essa questão do Janot e tentando descredibilizá-lo, mas não vai ser o suficiente para melhorar a sua popularidade ou sua situação com o país. Na tua opinião, Lucas, o Janot ainda tem a força para poder, nesses 2, 3 dias aí que está faltando, 4 dias que está faltando aí, para ele vencer o tempo dele como Procurador-Geral da República, de apresentar a denúncia contra o presidente Temer? Diante de tudo isso, Celso, tendo dias com uma investigação que põe em xeque boa parte das provas que há, ou pelo menos os meios de prova que há contra o presidente da República, tendo apenas mais dias no cargo o Procurador-Geral da República, apresentar uma denúncia neste momento só revelaria uma coisa: vaidade, né? Não deixar isso a cargo da próxima Procuradora da República só revelaria da parte do atual Procurador-Geral da República uma coisa, que é vaidade, porque, né, já cometeu um erro por conta da pressa em denunciar o presidente, né? Não é possível que vá incorrer num segundo erro diante dos fatos que dessa vez estão todos vendo, né? Não é possível que ele não acredite na competência da sua sucessora, não importando se são de campos políticos do Ministério Público diferente. Ora, mas ela foi eleita pelos próprios procuradores na lista tríplice indicada pelo presidente da República, mesmo procedimento que a indicação dele foi submetida. Então, apresentar a denúncia nesse momento agora só revelaria, no primeiro momento, vaidade da parte do atual Procurador-Geral da República e pode ser que num segundo momento desconfiança da parte dele perante a próxima Procuradora-Geral da República, que eu sinceramente considero uma das pessoas mais capacitadas do Ministério Público do nosso país. Se engana quem pensa que ela está entrando ali como pau mandado. Certamente não muito há pelo contrário, motivos ela tem republicanos para a apresentação dessa denúncia agora. E eu te diria até que muita competência. Tanto tem que foi eleita, né? Esteve indicada pelos próprios colegas, exatamente. né? Meu Deus do céu. Brasília conhece muito bem o trabalho da Raquel Dodge. Né? Tá aí a caixa de Pandora, nós muito antes de se falar em Lava Jato, a caixa de Pandora. O alicerce ali para apresentar a caixa de Pandora, né? Claro que sim. E a esperança é de que ela também agora ao assumir, embora não possa ingerir, né, diretamente, mas pelo menos motive o pessoal a acabar com essa palhaçada aí, que já se arrasta por um tempão e até agora praticamente não puniu ninguém para valer, né? É verdade. É terrível, né? A gente é o que a sociedade almeja, né, Celso? É que os fatos sejam denunciados, mostrados, mas sejam apurados e punidos os respectivos responsáveis por tudo aquilo. A sociedade não aguenta mais isso. Tem investigação, prende um ou outro aqui e acolá, fica 1 ou 2 dias preso e depois o camarada recebe o benefício de cumprir pena em casa. A população está cansada de tudo isso e quer a punição verdadeira. E a população quer ver uma mudança, mas uma mudança real. Sem dúvida. Nós estamos vivendo aí num país em onde praticamente nada está acontecendo. Este governo atual, ele surgiu dizendo que era o governo das reformas. Até agora, qual foi a reforma que fez? Não fez um puxadinho sequer, mano, velho. Né? Não conseguiu reformar absolutamente nada, mexeu um pouquinho na área trabalhista e ainda está dando pano para a manga e vão ter que rever esse tipo de reforma aí. Na reforma da Previdência, que é necessária, mas não do jeito que eles querem, não mexeram. A reforma política não está chegando a lugar nenhum.
E enquanto isso, o brasileiro está mudando a sua vida. Eu estava vendo uma matéria, vamos mudar até um pouquinho, falar um pouquinho de economia também, né? Uma análise feita por uma organização de respeito na área financeira, mostrando que o brasileiro está segurando o cinto, sim. Que ele já está, por exemplo, o cartão de crédito na mão do brasileiro hoje é para o estritamente necessário. Já não é mais, como diz o outro, para gastar com supérfluos. Bota essa matéria aí, eu acho interessante a gente falar sobre isso. Depois de uma viagem ao Mato Grosso em julho com a família, a fatura do cartão deste empresário veio bem mais alta. Alimentação, combustível, coisa básica de férias. Agora tem que trabalhar para pagar, né? Um levantamento feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostrou que pelo menos 4 em cada 10 brasileiros que usam cartão de crédito aumentaram a fatura. O valor médio foi de R$ 833. O estudo mostrou que o brasileiro está utilizando mais o cartão de crédito em itens de primeira necessidade ou em compras básicas feitas no supermercado, na farmácia e em postos de combustíveis. Antes, a utilização mais frequente no cartão de crédito era em roupas, sapatos e acessórios. Supérfluo, hoje eu estou mais consciente, eu não utilizo muito não. O cartão de crédito é a primeira opção de Renan para abastecer o carro. O cartão de crédito acaba sendo uma opção, né? Você posterga o pagamento, mas eu sempre pago a fatura inteira também, eu nunca deixo para outro mês. Para o superintendente de finanças do SPC Brasil, o momento é de cautela. Está mais difícil conseguir crédito por meio de empréstimos e o dinheiro de plástico está na mão. O cartão de crédito ele pode ser sim um aliado, pois ele traz segurança, a pessoa evita andar com dinheiro, né? Ela pode organizar melhor suas finanças porque os gastos na fatura vêm detalhados de uma maneira muito didática. Agora ele também pode ser um vilão porque ele traz muita conveniência e as pessoas com 1, 2, 3 cartões de crédito, elas tendem a gastar mais por impulso. Tem que segurar também, né? Não pode ir numa empolgação, né? Triste é empolgação, né, mano, velho? É verdade. Brincadeira, né? Eu acredito que o cartão de crédito, Celso, deve ser usado no plano B. Se você não tiver dinheiro, mas você precisa comer, você precisa andar, você passa o cartão sabendo que vai ter uma fatura, você paga, né? Mas dentro o melhor é não dar pedalada. É verdade. O problema é a pedalada, né, mano, velho? O Lucas tá construindo lá, acho que já acabou a construção, não acabou? Então ainda não, né? Ainda tá no final. Ele sabe o que é um cartão de crédito, com certeza, né? Esse é o momento da economia, né, Celso? A gente vê já há alguns meses, né? Daqui a pouco a gente completa um ano num ciclo de inflação baixa, né? A gente falava de inflação alta no começo desse ano e já há alguns meses a gente vem com uma inflação muito baixa e aguardando um momento que isso vai se revestir no aumento do crédito, que é exatamente o tema da reportagem. Porque hoje nós temos, apesar do momento de inflação baixa, uma economia ainda estagnada, muito em função da restrição ao crédito, né? Claro que isso tudo tem que ser feito com muito controle, porque ao momento em que o crédito volte ao mercado, a tendência é que a inflação volte a patamares mais altos, né? Pode ter certeza que essa é a equação e é o dilema dos agentes da economia brasileira. Ninguém acreditava que a economia podia se recuperar rapidamente e isso não aconteceu, né? Devagar, eu acho que nós temos dados passos pequenos em direção à recuperação econômica. Agora, só o fato de não se falar mais em inflação alta, eu tenho absoluta certeza que já é um gigantesco passo em relação à melhora. Vamos ter que esperar os próximos meses em função desse aumento dos combustíveis, ver como reage a inflação, porque se apesar do aumento dos combustíveis a inflação continuar em patamares bem baixos, é um sinal muito positivo para a economia brasileira. Não positivo de que está bom, mas positivo de que está aí calçando um alicerce necessário para que ano que vem nós possamos ter um ano melhor na economia. Eu imaginava que fosse o contrário, com todo o respeito, né? Porque a economia que nós estamos vendo aí, neste momento, inflação baixa, é porque o brasileiro parou de comprar, mano, velho. Não, sem dúvida. Né? Ele parou de gastar à toa. Ele parou de meter o cartão e pagar, já não está indo no teatro como ia antigamente, não está indo no cinema como ia antigamente, não está indo almoçar e jantar. Você vê pela quantidade de restaurantes fechando as portas. Na nossa capital da República está um negócio seríssimo,
nesta área. Eu andei ali pela 406, 407 Sul ali, ó. 3, 4 grandes restaurantes, aquele do Bacalhau, por exemplo, que existe desde o começo de Brasília, fechou as portas. Um dos mais tradicionais ali, o Dona Lenha fechou as portas, o outro fechou as portas, e eram todos super movimentados. Então é o brasileiro que está botando o pé no freio mesmo. Não é, eu não digo nem botar o pé no freio, Celso. Eu digo que ele está controlando mais os gastos, porque ele sabe das consequências que vem aí. É negativação do nome. Não, amigo, é brincadeira. Botaram para ele o pé no freio, né? É isso que, porque se você fizer as contas, por exemplo, o nível de gasto do brasileiro, enfim, o nível dos salários permanece ali com alguma baixa. Evidente que você tem mais desempregados, mas a poupança não tem aumentado. Os níveis da poupança não têm aumentado. Então, esse dinheiro não está sendo guardado. A diferença é exatamente a restrição de crédito, né? Que o dinheiro que o cidadão passa a ter é só o dele. Ele não pode mais contar com crédito de instituições. Por exemplo, o cidadão vai fazer uma reforminha na sua casa, se ele não encontra crédito, que seria um caminho natural ao cidadão que vai reformar, buscar um crédito no banco, para pegar um dinheiro e poder pagar isso parceladamente. Ele acaba usando o próprio dinheiro que tem. Então, a restrição de crédito afeta muito a economia. E aí, a primeira coisa que se sente, claro, é a inflação baixa, porque tem menos pessoas comprando. Verdade. E aí é o que você disse, menos gente comprando, inflação baixa, né? Agora, é preciso que faça cada coisa a seu tempo. Primeiro cuidar da inflação, para depois voltar a pensar no consumo. É o que o brasileiro deveria fazer agora, botar um pouco o pé no freio em relação ao combustível, sabe? Mas botar o pé no freio mesmo, gastar o mínimo indispensável para você se locomover para as suas necessidades. Porque eles estão gozando com a cara do brasileiro, porque quase que dobrar o preço do combustível em menos de 30 dias, pelo amor de Deus. Há poucos dias atrás, a gente estava pagando menos de R$3 um litro de combustível. Hoje já está aí na faixa de R$4,20, R$4,30. Meu Deus do céu, é brincar com a cara do brasileiro. Aí não me venha com essa história de que está faltando combustível, faltando petróleo, que o preço do petróleo aumentou lá fora. Foi furacão. Não, isso aí eu conheço, esse ditado é antigo, né? O dólar subia o combustível, porque o dólar tinha subido. Agora, diminuiu o valor do dólar, nunca vi eles abaixar o preço do combustível, sabe? Nós só sabem subir. Descer que é bom, nunca. A Petrobras deu uma diminuídazinha no valor do combustível, né? Que ela entrega aos postos. Agora, há poucos dias atrás, sabe quantos postos de Brasília repassaram essa quedazinha? Nenhum. Com certeza aconteceu na tua terra aí também. Pode ter certeza disso. E aí a gente continua discutindo. Falamos aqui um pouquinho de reforma. Outra matéria que me chamou a atenção foi a pesquisa última agora do IPEA, revelando que gasto público com a Previdência seria menor se as regras para aposentadoria, se elas fossem iguais, tanto para trabalhador da iniciativa privada como para o servidor público. O negócio do número, eles mostram em número. Eu gosto do trabalho do IPEA por causa disso aí. Eles, um dos outros, eles matam a cobra e mostram o pau. Bota aí. O estudo mostra o seguinte: se o servidor público aposentado seguisse a mesma regra de quem se aposenta pelo INSS, a Previdência economizaria R$48 bilhões por ano, quase 9% do gasto anual, com aposentadorias e pensões. Autor do cálculo, este pesquisador comparou o Brasil com 35 dos países mais desenvolvidos do mundo. Desses, ele diz que só 4 têm sistemas como o brasileiro. Um para o servidor público e outro para o trabalhador da iniciativa privada. Para ele, o ideal é ter apenas um modelo para os dois. Essa medida, além de melhorar a situação fiscal dos regimes de previdência dos servidores públicos, garantindo a sustentabilidade desses regimes, você tem aí estados que estão com dificuldade de pagar a aposentadoria. Além disso, você ainda melhora do ponto de vista de equidade entre os trabalhadores do setor público e o setor privado e melhora também a distribuição de renda. Acima de tudo, esse ajuste seria fortemente concentrado nos 10% mais ricos da população brasileira. A pesquisa mostra também que, por um lado, só 3% das aposentadorias são maiores do que o teto do INSS. Por outro lado,
Esses benefícios representam mais de 20% do gasto total. É que a média de quem ganha acima do teto é de R$ 8.400. Já a média de quem recebe menos do que o teto é de R$ 1.100, 7 vezes menos. Este professor de economia concorda com a unificação dos dois sistemas, mas diz que essa junção não é simples. Sempre que você mexe em direitos é dificuldade, né? Então, você pode até fazer por aproximações sucessivas, né? Fazer hoje alguma mudança, depois faz outra. Agora, o que é fundamental é de que está sendo extremamente elevada a despesa que o governo, em todos os níveis, tem. No nível federal, nos níveis dos estados, que os governos têm com aposentadorias e pensões. Por quê? Porque as regras são ainda favoráveis a quem tem o direito de se aposentar, que na verdade devem ser todos. Mas são regras que são favoráveis a quem se aposenta e incompatíveis com a restrição de recursos que o governo vive. Já este outro professor de economia discorda. Para ele, na verdade, 18 e não apenas 4 países têm sistemas similares ao do Brasil, com modelos diferentes de previdência para quem está na iniciativa privada e no setor público. Ele afirma ainda que a união dos dois modelos não garante melhorias. Não se reconhece muitas vezes, em contrapartida, as diferenças significativas que existem na natureza das funções, nas condições, no tipo de vínculo e no próprio regime de remuneração. Existem diferenciações importantes na atividade. Será que na inatividade deveria ser todo mundo igual? Boa pergunta, meu amigo Roberto Piscitelli, né? Economista, professor, né, da gloriosa UNB. Se bem que ultimamente também tá igual você, não tá dando mais aula não, mano. Rapaz, Celso, esse negócio de dar aula... Essa negócio da Previdência aí, por exemplo, né? Ou você pega agora essa questão de Previdência que o governo do Distrito Federal tá batendo aí, que ele quer uma unificação de... Eu não entendi, são 2 previdências dentro do próprio governo? 2 fundos, né? 2 fundos que garanta que eles possam se aposentar de forma... igual, tanto os... Mais um dá prejuízo e outro dá lucro. Do servidor público. Ou seja, tem o sistema do IPREV e tem o sistema do INSS. Os servidores questionavam também a respeito disso daí, achando que o governo ia aumentar o percentual de desconto da Previdência. Só que isso não é permitido porque existe uma cláusula na lei orgânica do Distrito Federal que não permite que isso aconteça. Só permite que isso aconteça caso haja uma reforma da Previdência e a União também desconte um percentual maior. Se hoje o percentual da União é 11%, o DF segue o mesmo modelo de desconto de 11%. Caso a União aumente isso daí para 14%, aí sim o Distrito Federal poderia aumentar para 14%. Diferentemente do Rio de Janeiro, que tem autonomia para aumentar o desconto percentual da Previdência, que me parece que era 11% e eles aumentaram para 14% agora. Independente da União ter feito esse aumento. Isso é uma outra questão. O governador explicou numa entrevista que ele deu para o Correio Brasiliense ontem, de página inteira, aí ele tentou informar melhor para os servidores e para a população. Hoje no DFTV o Alexandre Garcia defendeu esse modelo que o governador apresentou para a Câmara Legislativa. O Alexandre achou que esse é o caminho? É o mais adequado. Você parou para pensar nesse assunto ou passou por cima? Você sabe, viu, Celso, lá na nossa empresa de consultoria, Previdência é um dos assuntos que a gente acompanha muito e acompanha de perto, em especial do ponto de vista federal e no que diz mais especificamente relação à Previdência complementar. Então a gente acaba estudando muito essa legislação aí. Eu vejo que para a União, o grande erro, claro, começa ali, é de 88, né? O erro começa na Constituinte, né? Quando você institui o regime estatutário, né? O conhecido como regime jurídico único, né? Você traz para dentro dele muitos servidores que não eram permanentes ao quadro estatutário e que, em tese,
sequer a sua ocupação faria jus ao ser, né? Eu sinceramente não consigo entender por que os servidores da União, ou mesmo os servidores públicos, estão todos dentro de um único regime jurídico, né? Existem sim servidores que, pela natureza da sua ocupação, necessita de estabilidade e de bons salários, não há dúvidas, mas há funções que não se justifica de por que elas não são CLT. Há também funções que não se justificam por que não podem ser um contrato temporário, né? Mas o legislador de 88 entendeu o contrário e trouxe todo mundo para um regime jurídico único. E isso ensejou naquele momento em aposentadoria integral para todos os integrantes do regime jurídico único. E aí, quando você tem poucos aposentados e muitos trabalhando, você ainda sustenta isso. Mas o tempo passa e hoje você tem muitos aposentados e poucos trabalhando. Num universo onde aqueles que são anterior à lei federal que extinguiu essa questão da aposentadoria integral, mas ela ainda existe para muitos que ainda estão em atividade e ainda vão se aposentar, você imagina que passa a ser insustentável. E está aí, nós estamos vivendo isso, esse momento de insustentabilidade. Essa pirâmide se inverteu, é óbvio que ela não vai se sustentar. Para a gente concluir praticamente o nosso programa, né? Vamos mergulhar um pouquinho no mundo político ali, de Congresso Nacional, Câmara e Senado. Vamos conseguir fazer alguma coisa nesse tempo? Eles vão mudar alguma coisa, principalmente para as próximas eleições? Há tempo para isso? Celso, há 30 dias atrás eu apontava duas questões, que seria o financiamento público de campanha, naquele fundo de 3 bilhões e 600 mil. Hoje eu aposto somente em 2 pontos. O fim das coligações para cargos proporcionais e a cláusula de barreira, que um já está bem ligado com o outro, né? Eu acredito que esses 2 pontos vão passar, já passou na primeira votação na Câmara, eu creio que vai voltar a ser votado em plenário ainda essa semana e o Senado deve arrematar isso daí e vai ratificar com certeza esses 2 pontos nesse momento. Então, a grande reforma política que a gente aguardava para esse ano vai se limitar à cláusula de barreira e ao fim das coligações para cargos proporcionais. Você acredita nisso também, Lucas? Eu acho que a questão do fim das coligações já está quase garantido, já era consenso antes, isso não tinha sido votado no plenário porque estavam fazendo o correto, que era definir primeiro o sistema eleitoral para depois pensar em coligações, porque coligações pode fazer sentido ou não a depender do sistema eleitoral, né? Mas como já havia consenso sobre isso, a Câmara resolveu se antecipar. Eu acredito que nós vamos um pouco além. Eu acho ainda que a Câmara não vai deixar passar a oportunidade de refletir sobre o financiamento, né? Essa é uma questão urgente para todos os deputados e para todos os candidatos a cargos proporcionais que pretendem se candidatar no ano que vem. E também para os de eleição majoritária. Eu acho que a Câmara vai acabar se debruçando também sobre a questão do financiamento, né? Eu acho que eleições proporcionais, financiamento, talvez um sistema eleitoral para 2022 possa acabar também sendo avaliado sob sempre a desculpa de que, olha, para 2022, quem sabe a próxima legislatura possa revisar, né? Então eu acredito que esse ponto, como o Rossi falou, eu acho que tá quase correto, está quase pronto, que é o fim das coligações. Eu acredito que eles ainda possam se debruçar sobre financiamento e sobre o sistema eleitoral futuro, quem sabe para 2020. Falamos da reforma política, aí a reforma previdenciária está morta e só falta enterrar ou ela ainda tem sobrevida? Olha, depois do resultado da denúncia contra o presidente Temer, todo mundo achou que isso dava uma sobrevida ao presidente nessa questão da Previdência, porque mostrou força dentro do Congresso. Nesse momento, o governo ainda está longe de obter os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. Eu tenho certeza de que o governo não desistirá disso, né? Não é algo que possamos bater o martelo. Hoje, claro que o percentual está muito mais para que ela esteja enterrada do que viva, mas eu não sou capaz de bater o martelo nisso até o fim do ano, não, porque eu tenho certeza que o governo vai trabalhar para votá-la pelo menos em uma das casas. Para a gente arrematar aquele minuto, quase um minuto, Rossi. Agradeço a você, Celso, agradeço ao Lucas de Sá
e tentar levar uma mensagem para a sociedade em geral, que toda movimentação política depende de nós, para que a gente possa acabar com tantos escândalos aí, de tanta gente presa, tanto dinheiro sendo apreendido, a gente aprendendo a votar, votando, procurando propostas novas, votando em projetos novos, deixando esses candidatos desse Congresso de lado. A você que mora em qualquer região do Brasil, sabe que esse Congresso não representa a sociedade, representa algumas bancadas que defendem políticas públicas para determinados grupos. E a gente tem que eleger candidatos que procurem fazer políticas públicas para o maior número de pessoas, para uma maior coletividade, respeitando o dinheiro do contribuinte. Um forte abraço em cada um de vocês, essa é a minha mensagem. Obrigado por ter vindo, Lucas. Obrigado, viu, querido? Obrigado, Celso. E a gente vai continuar nesse papo sempre, né? E aí essa semana nós vamos ter que gastar pelo menos uns 3, 4 dias aí falando dessa questão política e jurídica no Brasil, né? Meu Deus do céu. Obrigado. Um grande abraço para você.